A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, Senhor, nos ensine nesta leitura, Pai, que cada palavra sua nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo o Evangelho segundo Marcos, né? Marcos, Mateus e Lucas são os apóstolos que estiveram com Jesus e narraram ali como foram suas vidas ali junto com Jesus, como que foi, aliás, suas vidas não é, como foi a vida de Jesus durante o tempo que ficaram juntos ali. O interessante é que cada um revela o mesmo assunto, só que do seu ponto de vista, né? O mais importante, obviamente, é que se fala sobre Jesus Cristo, de como foi, né, a sua estada aqui na Terra, né, de como foi a sua vida durante esse tempo, seus ensinamentos, né, que Jesus enfatiza que ele veio à Terra para cumprir a lei e não para abolir, como muitos dizem, né? Mas ele veio para cumprir. Ele enfatiza também que ele veio pelos doentes, ou seja, para que os pecadores conheçam o nome de Jesus e se arrependam de seus maus caminhos e se voltem para Deus, né? Então, e sobre a ressurreição, morte e ressurreição de Cristo, que nos redimiu do pecado. E como vocês podem ver, eu estou na roça aqui, né? Estou em Itaju do Colônia, por isso o canto do galo. Ele está me chamando para levar um petisquinho para ele. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, né? Curta, compartilhe, peça para o pessoal se inscrever também para engrandecer o canal, né? Para que alcance mais pessoas. Hoje a gente vai ver a cura da mão atrofiada no capítulo 3. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando-o se curaria-o no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galileia e da Judéia. Só uma pequena observação aqui, né? Como fala-se do sábado. Mesmo naquele tempo, os fariseus ali, eles querendo seguir ali os mandamentos e tal, mas eles tinham seus rituais ali e eles queriam estar acima de todos, né? Então, para eles, sim, sábado é um dia santo, mas eles não compreendiam exatamente o que era o sábado, né? Porque sábado é um mandamento de guardar o sábado, mas é um momento de guardar o sábado para o Senhor, ou seja, para se fazer serviços para o Senhor, para agradar ao Senhor, como evangelizar, cuidar da casa do Senhor, então tudo, fazer alguma caridade, né? Visitas a hospitais, a lares de idosos, coisas do tipo assim, fazer o bem, né? No sábado é dia especial de se fazer o bem, não de fazer coisas de causa própria. Trabalhar, arrumar casa, preparar almoço, essas coisas não se devem fazer no sábado. Tem que deixar tudo preparado na sexta até às 18 horas, porque na Bíblia o dia se conta das 18 horas de um dia, aliás, até às 18 horas, ou seja,
O sábado começa às 18 horas da sexta-feira e vai até às 18 horas do sábado. E isso é o sábado. Eles contam das 18 de um dia até às 18 do outro dia. Isso sim é um dia inteiro, entendeu? Então, eles tinham para eles que sábado, por exemplo, Jesus curar num dia de sábado, por exemplo, não seria lícito, não estaria seguindo um mandamento, mas a cura num dia de sábado, por exemplo, no caso de Jesus Cristo, principalmente, que seria um milagre, né? Que seria, não, aliás, que é um milagre. A cura é o quê? A cura é um milagre, é o testemunho, é ajuda ao próximo, né? E ali é o poder de Deus agindo, né? Então é para Deus aquilo ali, é para a honra e glória do Senhor. Então, obviamente que é lícito. Se eu não me engano, acho que é em Jerusalém que eles guardam o sábado. Aí muitas pessoas dizem, né? Mas se todo mundo guardar o sábado, e aí como que fica, né? Porque tem hospitais, se de repente fica doente, tem não sei o que, tem não sei o que, tem não sei o que. Mas veja lá, eu não tenho certeza, depois eu vou confirmar se é Jerusalém, onde que é Jerusalém, Israel, aonde que é que eles guardam o sábado. E assim, se uma cidade toda resolve guardar o sábado, obviamente Deus vai abençoar aquela cidade para que realmente tenha condições de guardar o sábado, né? Deus vai abençoar, Deus não vai permitir que coisas ruins aconteçam. Pelo contrário. Por quê? Porque ali as pessoas estão se esforçando para cumprir o mandamento do Senhor. E lógico, quando uma cidade inteira guarda o sábado, lógico que vai ter os plantões, né? Por exemplo, médico, farmácia, né? Os que são vitais realmente, vai ter os plantões, como tem né, nesse lugar aí que eu vou ver depois qual que é. Mas o principal é esse. Quando se obedece os mandamentos do Senhor, ele nos protege e ele nos capacita ainda mais para que realmente a gente consiga cumprir esses mandamentos, né? Não é simplesmente, eu vou cumprir os mandamentos do Senhor, aí começa a aparecer um monte de coisa que dificulta e não vou mais. Não é assim. Se eu me propor a realmente assumir, a realmente seguir os mandamentos do Senhor, Ele vai me abençoar e Ele vai me proteger e vai me guiar para que eu consiga, vai me capacitar para que eu realmente consiga assumir todos os 10 mandamentos, entendeu? Ele não vai permitir que eu falhe nos mandamentos. Por quê? Porque eu me arrependi dos meus maus caminhos e eu aceitei a Cristo e eu quero, do meu coração, eu realmente quero seguir os mandamentos do Senhor. Vão vir, com certeza, vão vir, assim, no caso, aqui no Brasil não tem esse costume. Então, com certeza, virá tentações. Então, com certeza terá tentações, porque não é um costume da cidade, do país. Mas se o país todo guardasse o sábado, por exemplo, não teria, de sábado muito provavelmente não teria, aliás, muito provavelmente não, com certeza não teria acontecendo tantas coisas que aconteceriam normalmente na semana, como acidentes, violências, esse tipo de coisa. Por quê? Porque Deus impediria esses acontecimentos, pois sábado é um dia santificado ao Senhor e Ele guardaria também esse sábado, porque esse sábado foi feito por nossa causa, para que nós guardássemos para o Senhor, entendeu? E a gente continua aqui a partir do versículo 8. E de Jerusalém, da Idumeia, de além do Jordão e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivesse sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o oprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele, para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem.
E subiu ao monte e chamou para si o que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Aqui foram a escolha dos 12 apóstolos, né? A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé e Tiago, filho de Alfeu, a Tadeu e a Simão, o Zelote, e a Judas Iscariotes, que o entregou. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes Jesus por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo, e se for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em uma casa, se primeiro não amarrar o valente, então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora mandaram-no chamar, e a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E Jesus lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha que maravilha, né? Então aqui Jesus Cristo está confirmando, eu acho que eu não passei por essa passagem ainda, né? Onde que diz que no reino de Deus não terá... foi em Mateus, aqui a gente vai chegar nessa parte ainda, né? Que Jesus diz que no reino de Deus não se casará e não se dará em casamento, né? Ou seja, não haverá homem e mulher, né? Filho, filha, mãe, pai. Serão, como Jesus Cristo está dizendo aqui, seremos todos irmãos, né? Afinal de contas, Deus é nosso Pai. Jesus Cristo é Filho de Deus. Então, obviamente, pela lógica, somos todos irmãos e irmãos de Jesus Cristo, né? Então, pela lógica, é assim. Então, no reino de Deus não será diferente, né? A diferença é que não será carne, né? Porque a carne, a terra irá comer. Viemos do pó, ao pó voltaremos. Mas seremos transformados. Chegaremos lá ainda, mas se eu não me engano, em Apocalipse, que fala, né, que nós seremos transformados, que quando formos ressuscitados, né, ali com certeza só estarão os ossos, né, porque os ossos demoram muito tempo para serem desgastados, para serem consumidos, né, vamos dizer assim. Então ali seremos regenerados e transformados. Então a carne não sobreviverá, né? Porque a carne é pecado. No julgamento, aquele que for para a morte queimará o pecado, queimará a carne, né? Porque é o pecado. Então ele queimará no fogo ardente, né? O fogo de enxofre, aliás, o fogo de enxofre é para o demônio. O fogo ardente, né? Onde há dor e ranger de dentes. E o que for salvo será transformado.
nessa transformação todos nós seremos iguais. Por quê? Porque todos nós seremos humanos, ou seremos irmãos, né? Seremos semelhantes aos anjos e seremos eternos. Olha que maravilha! Ao lado do Senhor, ao lado do Deus Pai Todo-Poderoso, né? Mas para isso, nessa vida aqui, nessa vida terrena, nós temos que aceitar a Deus como o único e verdadeiro Deus vivo. Temos que aceitar Jesus Cristo como Filho de Deus. Temos que aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador e seguir seus mandamentos, seus princípios, né? Conhecer a tua palavra, divulgar, né? Proclamar o evangelho para que mais pessoas também conheçam a palavra do Senhor, se arrepender de coração de todos os pecados que cometemos, sim, porque todos nós pecamos, né? Não tem como falar, mas eu sou uma pessoa boa, não sou de falar mal de ninguém, não sou... Mas no fundo, uma coisinha sempre sai, né? Ou é um olhar meio torto para alguém, ou em um momento de mágoa pensou algo que não devia. A gente sempre dá uma escorregada, não tem como, não existe ser humano perfeito. Até Deus mesmo fala que se fosse, que na Terra não existe um que se salve, se fosse pela natureza humana, né? Então, ele é quem escolhe, né? Ele tem os seus escolhidos, e esses escolhidos serão salvos. Ele está nos dando a oportunidade de sermos escolhidos, né? Ele está nos dando a oportunidade de andar nos caminhos dele, de seguir seus mandamentos e principalmente, né, de purificar o nosso coração, porque Deus, ele procura no mais íntimo do coração. A palavra dele diz que ele esquadrinha o coração e esquadrinha os rins. Isso para dizer o quê? Que ele procura profundamente no nosso coração para ter certeza de que realmente o arrependimento está vindo de coração. Que de repente uma pessoa pronta, fala, vou aprontar minha vida inteira, quando eu estiver lá doente numa cama de hospital, alguma coisa, eu me arrependo dos meus pecados e vou para o céu, não é? Já pensou? Premeditação do perdão seria demais, né? Não é assim que funciona, não. Deus realmente vai lá no fundo do coração para ter certeza de que o arrependimento realmente é verdadeiro. Com Deus não há engano, né? Deus não é um homem de mentiras e ele também sabe toda a verdade que se passa em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração. Só para se ter uma ideia, Deus sabe quantos fios de cabelo há em sua cabeça. Ele sabe sim. Ele sabe quantos fios há. Imagina só, nem nós sabemos. E outra, Deus sabe como os ossos são formados dentro do ventre da mãe. A ciência ainda não sabe disso, mas Deus sabe. Então, Deus sabe de todas as coisas, né? Então, o que a gente pode fazer é se curvar ao Senhor, se curvar à sabedoria dEle, à soberania dEle e seguir os seus caminhos para que um dia a gente possa estar longe desse sofrimento todo aqui, né? E possa viver em paz e tranquila ao lado dEle ali. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, continue nos abençoando, nos direcionando, Pai. Necessitamos de Tua palavra, Senhor. Necessitamos de Teu conhecimento, de Tua sabedoria, de Teu discernimento, Pai. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em seu coração, Pai. Toque em sua vida sentimental, em sua vida emocional, Pai. Toque em seu psicológico, Pai. Toque em todos os pontos de sua vida, Pai. Toque em seu espírito, Senhor. Traga para perto de Ti, Pai. Mostre-lhe o caminho verdadeiro, Senhor. Abra seus olhos espirituais para que ela conheça o caminho que está trilhando e possa escolher andar em Teu lado, Pai, que é o caminho verdadeiro, que é o caminho certo, Senhor.
Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama Tua unção sobre cada um deles, Pai. Proteja-os de todo mal e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Necessitamos de Tua presença, Senhor. Por favor, nos capacite cada vez mais para o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.